Amém. Eu queria convidar você a pegar o seu boletim. Dentro dele tem o esboço da mensagem. Queria convidar você a pegar o esboço, o lápis, para ir acompanhando. Você que está na internet, nós queremos que sua vida seja impactada, abençoada pela mensagem que você ouvirá agora. Você também tem acesso ao esboço da mensagem, também pode acompanhar dessa maneira. A vida, ela é cheia de oportunidades. A nossa vida é o resultado das nossas escolhas. Conforme nós vamos fazendo escolhas, situações surgem, consequências aparecem, positivas, negativas, e nós continuamos fazendo escolhas. A vida é cheia de oportunidades. A questão é como eu vejo a vida, como eu vejo essas oportunidades. Quando nós pensamos naqueles que não conhecem a Jesus ainda, você aproveita as oportunidades que surgem para falar do amor de Deus a essas pessoas? Você compartilha com elas o mover de Deus na sua vida? Testemunhar significa dar evidência do poder de Deus na minha vida. Quando você fala de Jesus, compartilha o que Deus tem feito na sua vida com colegas na faculdade, na escola, quando você faz isso no ambiente de trabalho, na hora do cafezinho, no almoço, quando você faz isso com os vizinhos, com os parentes, você está sendo uma testemunha de Cristo. Você está contando sobre o mover de Deus na sua vida. Acabou o sermão. Podemos ir para casa. O resto que eu vou falar é só explicação disso. Ser testemunha, o que é? É falar sobre o mover de Deus, mover do poder de Deus na minha vida. É isso que nós fazemos quando nós falamos do amor de Deus. Eu voltava do Recife essa semana, durante 2 horas. Eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Ela nunca tinha ido a uma igreja evangélica, nunca tinha conversado com crentes sobre Jesus. E a conversa foi para tudo quanto é lado. 2 horas é muito tempo. E nós falamos sobre muita coisa. E uma dessas coisas que nós falamos, você pode imaginar a cara dele quando descobriu que eu era pastor, né? Ele falou bastante da profissão dele. Eu dei corda, conversei. Eu queria saber, interessante a profissão. Aí, de repente, ele vira e diz: e o que você faz? Eu tenho 2 estratégias. Ou eu digo que eu sou professor. E o que você ensina? Relacionamentos? E é verdade. Eu dou aula de relacionamentos. E eu sou professor universitário, eu dou aula na Faculdade Batista. Não estou mentindo. Que interessante, como é que é essa história? Aí eu começo a falar sobre as várias dimensões de relacionamentos que nós temos, os vários níveis de relacionamento que nós temos, e que nós podemos ter relacionamento na horizontal e na vertical, e daí vira evangelismo. Mas, com ele eu disse de cara que eu era pastor. Adivinha o que aconteceu? Silêncio. Eu fiquei em silêncio. Ele precisava de um tempo para processar que ele estava conversando com uma pessoa no nível razoável, uma conversa agradável, e creia-me, essa figura é pastor. O pastor deve ser um bicho estranho, né, que anda com alguma coisa pendurada no pescoço. Foi muito interessante, porque daí eu pude contar para ele. Eu dei evidência do poder de Deus. Eu não tenho dom de evangelista. Quem tem dom de evangelista, você já deve ter lido em alguns livros. Sabe aquele cara que entra no elevador? A assessorista vira para a pessoa e diz assim: que andar o senhor vai? Aí ele responde: eu vou para o 10º andar. E você, quando morrer, para que andar você vai? Você vai para o céu ou para o inferno? O elevador chega no 10º andar, a porta se abre, estão os 2 de joelhos, a assessorista está chorando porque ela aceitou Jesus como Salvador. Já leu isso em livros? Isso é experiência de evangelista, gente. Eu não sou evangelista. Eu não sou daqueles que vivem com a rede colhendo os frutos. Mas Deus é tão misericordioso que Ele me dá a alegria de colher frutos. Independente do dom que você tenha, nós todos fomos chamados por Deus para dar evidência da manifestação do poder de Deus na nossa vida. Se a pessoa vai se converter ou não é outra história. Se a pessoa vai aceitar ou não é outra história. A mensagem hoje nós vamos falar sobre isso, sobre a necessidade de nós vermos a vida de uma maneira diferente, mudarmos o nosso referencial de como nós vemos a vida e a nossa missão nessa vida. Para ilustrar isso, eu trouxe para nós um PowerPoint que eu recebi há muito tempo atrás, eu já passei uma vez aqui, então se você já viu, fica calado, tá bom?
É um PowerPoint muito interessante que nos ajuda a enxergar a importância de você ter uma percepção adequada da realidade. Dá uma olhadinha lá. Vamos lá. O que é isso? Não, está indo rápido demais, você já quebrou. E ele disse que eu podia dizer, é pastor Renato hoje. Ele voltou de férias, ele está se sintonizando ainda. Aí eu pergunto para vocês o que é isso, vocês ficam pensando, o que será? Mas como o pastor Renato já estragou, pode ir para o próximo. É a crista de um galo. Aí você podia ter pensado qualquer coisa, não é mesmo? Mas é só um galo? Não, se você continua olhando um pouco mais de longe, você percebe que tem duas crianças e você tem um galo. Interessante, de novo. Ah, mas essas crianças estão dentro de uma sala, e essa sala tem uma porta. Interessante, o galo está lá no fundo. Continua. Ah, esse galo está com essas crianças numa fazenda. Que interessante. E continua. Ah, olha só quantas casas nessa fazenda, tem até um carro. Continua. Opa, o que é isso aqui? É uma maquete de uma fazenda. Continua. Que está onde? O que é isso aqui? Continua. Está numa revista, que está na mão de alguém. Continua. Sentado numa cadeira. Aonde está essa cadeira? Está na beira de uma piscina. Aonde está a piscina? Está num navio. Tudo isso está lá dentro, e eu estou começando a enxergar o navio, mas o que é isso aqui? Continua. Opa, o navio está do lado de um ônibus. Continua. E o ônibus está no meio de uma cidade. Continua. O que é isso aqui? Continua. Você olha mais de cima, é um índio que está com a bota dele aqui assistindo na televisão essa cena do ônibus dentro da cidade, que nesse ônibus tem a cena da revista e a coisa vai. Continua. Opa, mas o que é isso aqui? É o selo numa carta, gente. Continua. A pessoa está com a carta na mão e está na beira da praia com uma porção de gente que o carteiro entregou, mais um pouco. Olha só. Uma praia bonita, continua. E a pessoa está vendo ele com a carta na mão, que tem o selo, que tem o índio, que está assistindo na televisão, que tem... Continua. E a pessoa está enxergando agora mais do que aquela praia, continua. Ela agora descobriu que aquela praia está numa ilha. Ah, não é só uma ilha, tem várias ilhas. Ah, é o planeta Terra, agora entendi. Ah, mais de longe. Bem pequenininho, bem pequeno. Você vê o mundo como Deus vê? Você vê as pessoas como Deus vê? Quando você pensa em compartilhar o amor de Deus com as pessoas, é muito importante nós termos o olhar de Deus para as pessoas. A percepção que Deus tem. Porque senão você vira e diz, não vou falar mais de Jesus para ele. Não, ele é muito chato. Nossa, esse cara, ele rebate tudo que eu falo. Falo mais não. Como é que Deus vê essa pessoa? Que rebate tudo. Ou aquela outra que menospreza, ser crente, faz ironia, faz piada. Como é que Deus vê aquela pessoa? O amor de Deus é incondicional e Ele ama a ponto de enviar o seu único filho para morrer por aquela pessoa que faz piada, ironiza, desrespeita o Evangelho, Jesus. Quando eu consigo olhar as pessoas como Deus as vê, fica muito mais fácil eu compartilhar o Evangelho com elas e dar evidência do poder de Deus, independente da reação delas. Porque não é assim que Deus nos olha e nos ama. Ele nos ama apesar de nós. Amém? O amor de Deus é incondicional. Louvado seja Deus porque Ele age assim, porque senão nós estaríamos perdidos. É interessante porque quando eu vejo a missão cristã e as pessoas como Deus vê, tudo fica diferente. Eu percebo a vida diferente, as pessoas diferentes, as oportunidades diferentes. Essa pessoa que eu estou citando, que eu encontrei no avião, ele não fez oração aceitando Jesus.
Muito pelo contrário, ele nem deixou a conversa ir muito fundo. As várias vezes que eu tentei levar a conversa, ele mudava de assunto. Mas ele ouviu o Evangelho. Ele sabe que tem alguém que mora em Curitiba, é pastor até, mas que Deus já respondeu a oração. Alguém que acredita no poder de Deus para transformar pessoas e situações. Ele ouviu, porque eu disse, na minha vida isso aconteceu. Na minha vida Deus respondeu orações. Ele teve que voltar lá na mãe dele, que era católica praticante. E naquela conversa ele fez esse exercício na vida dele. Eu fico imaginando quantas vezes, nos últimos anos, ele tinha ido até lá, a infância dele, quando a mãe católica praticante o levava para a igreja. Dar evidência do poder de Deus não significa que a pessoa vai se converter, mas significa que a pessoa terá a semente do Evangelho plantada no coração, e Deus vai dar o crescimento e vai germinar na hora certa. Amém? Sabe, o primeiro texto que nós vamos ler é o texto mais conhecido, é a grande comissão mais conhecida de todos nós. Vamos ler juntos Mateus 28, 18, 20? Então Jesus, vamos lá? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês. Essa é a mais conhecida de todas. Se você está com o esboço na mão, agora tem um espaçozinho para você ir preenchendo. Se você vai pegando partes desse texto precioso que Jesus deixou, a palavra irmos a todo mundo, irmos a todas as nações, em algumas traduções está ide a todas as nações. Na realidade, o tempo no grego ali é gerúndio, é a ideia do gerúndio. É o tempo em que começa e continua aquela ação depois que ela começa. A melhor tradução seria indo. Enquanto você está indo, você faz o que você tem que fazer nessa terra, mas você vive indo. Eu vivo como discípulo de Jesus, indo, cumprindo a grande comissão. Jesus nos dá a oportunidade para nós sermos discípulos e fazermos discípulos. Juan Carlos Ortiz, no seu livro Discípulo, ele fala sobre isso, e vários outros autores já têm falado sobre isso. Um exemplo de nós entendermos é: você tem um emprego? Ótimo. Foi Deus quem te deu aquele emprego, foi Deus quem te deu a capacidade para você ter aquele emprego, mas o projeto de Deus para a sua vida não é você ser aquela profissão, mas é você ser discípulo. E enquanto você está indo, fazendo discípulos, você exerce aquela profissão que você tem habilidade, aptidão, você foi preparado e Deus abriu a oportunidade. Então, enquanto eu estou indo, e eu sou dona de casa, e eu estou cuidando dos meus filhos, da minha casa, eu estou indo fazendo discípulos. Porque eu faço discípulos, eu vou encontrar pessoas. Nós vamos fazendo discípulos, e enquanto nós estamos indo, até recebemos um diploma universitário, porque estava matriculado na faculdade, fazendo um curso que eu gosto de fazer. Deus é tão bom que Ele me dá uma coisa que eu gosto de fazer, me dá um emprego numa coisa que eu gosto de fazer, e é assim que Deus quer que a nossa vida cresça. Enquanto eu estou indo, fazendo discípulos, essas outras coisas acontecem. O pecado faz com que a gente inverta. E a cosmovisão pagã faz com que a gente crie a divisão do secular e do sagrado. Vocês aqui estão no sagrado agora. Vocês são tão bonzinhos. Porque vocês estão na igreja, né? Que coisa linda. Vocês estão na caixinha do sagrado agora. Vocês fizeram oração, cantaram para Jesus, estão ouvindo a mensagem pacientemente. Todo mundo prestando atenção. Essa é a caixinha do sagrado. Aí eu terminei o culto aqui, eu fecho a caixinha do sagrado, eu vou para a caixinha do secular. Porque agora eu tenho que negociar, então eu não preciso. Aqueles valores lá não precisam influenciar meus negócios. Como é que eu compro, como é que eu vendo, como é que eu trato as pessoas que trabalham debaixo de mim, as pessoas que trabalham acima de mim, como é que eu me relaciono com meus colegas do trabalho. Porque eu estou na vida secular. Isso é uma percepção de vida pagã. Isso é coisa do cão. O discípulo de Jesus, ele entende que tudo na vida dele é sagrado.
é consagrado a Deus. A cosmovisão cristã faz com que aquele contador entenda que os números ali são abençoados por Deus, porque Ele abençoa aqueles números. Porque Ele é discípulo de Jesus. E enquanto Ele está indo, fazendo discípulos, Ele é responsável pela contabilidade de várias empresas. Percebe como Ele vai tratar os negócios de contabilidade dele, sendo alguém que está indo fazendo discípulos? Tem como alguém que está indo fazendo discípulos propor alguma coisa ilegal? Alguma coisa que não é muito certa? Não tem. Essa é a grande proteção que nós temos na vida. E é interessante porque a ênfase sempre tem estado no indo. Mas o único verbo no infinitivo, nesse texto, é o fazer. Porque eu posso ir e não fazer discípulo. O missionário pode ir para a China, para a Malásia, Indonésia, e não ser produtivo, e não dar frutos. Nós podemos ter alguém trabalhando em uma das nossas congregações e não dar frutos. Não tem discípulos. Não evangeliza, não discipula, não batiza, não ensina. O que adianta? Só dirigir evento religioso? Isso não é ser discípulo. O fazer discípulos é deixar um legado atrás de você. Nós somos salvos para fazer discípulos. Você está discipulando alguém? Você tem algum discípulo? Se você não tem, com todo o carinho pastoral que eu encontro, eu tenho que dizer para você, meu irmão, que você está em pecado. Porque você está desobedecendo a ordem do Senhor, que é fazer discípulos. Você consegue imaginar se, ao longo todos esses séculos, se os cristãos não fizessem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, até que o Evangelho chegou até você e te alcançou. Porque alguém fez discípulo, que fez discípulo, que fez discípulo, e que você foi o discípulo dessa pessoa. Se você não tem discípulos, o Evangelho vai morrer aqui. Meu desafio para você hoje é que você decida com Deus que com o poder do Espírito Santo o Evangelho não vai morrer em você. Amém? E isso é muito mais do que filhos, e os filhos são os nossos primeiros discípulos. Mas são pessoas com quem a gente convive, pessoas com quem a gente faz negócio. Eu lavo o carro, eu compro na loja da pessoa, é dono de alguma situação em que eu tenho que negociar com ele, mas são pessoas que Deus vai trazer na minha vida. E pode ter certeza, são discípulos em potencial. Agora, quando você olha as pessoas e o mundo como Deus vê, aí você consegue ver esses discípulos em potencial. Se você está olhando a crista do galo só, possivelmente você vai perder a oportunidade dada por Deus. Deus não discrimina, Ele quer que nós façamos discípulos de todos os povos. Não existe diferença para Deus, seres humanos são iguais diante dEle. E Ele diz claramente, Jesus aqui, que nós devemos fazer discípulos e batizá-los. Batismo não é acessório de luxo da vida cristã. Algumas pessoas dos nossos dias tratam o batismo como acessório de luxo da vida cristã. Sabe que você vai comprar um carro? Aí o vendedor, depois que ele consegue vender o carro para você, aí ele entra no modo 2, né? O modo 2 é vender todos os acessórios possíveis para você, porque o carro você já comprou. Algumas pessoas entendem que ser batizado é acessório de luxo da vida cristã. Não é. O discípulo é batizado. Então eu quero desafiar você, que está encontrando dificuldade para dar esse passo do batismo, eu quero desafiá-lo a tomar essa decisão hoje, de seguir ao Senhor em batismo. Porque é isso que Jesus fala. Quem é discípulo é batizado. E veja o que acontece ali. O finalzinho do versículo, o último quadro diz, ensinando a obedecer todas as coisas. Sabe o que eu faço com o discípulo? Eu passo minha vida para ele. Eu convivo com ele. A dona de casa vai ensinar para a sua discípula como é que ela lida quando o arroz queimou e o virado lá de carne também ficou ruim.
Como é que eu vou dar almoço para minha família se o almoço está horrível? E como é que eu vou reagir a isso? Eu vou começar a chorar, ficar desesperada? Como é que eu vou lidar com essa frustração? E vem uma enfermidade de alguém da minha família, e o discípulo está olhando como você reage com aquela enfermidade, com aquela morte, com aquele desemprego, e ele aprende sobre vida cristã na prática. Esse é o projeto de Deus. E daí ele vem para o CFI, para o Centro de Formação Integral, para junto com outros irmãos crescer nesse conhecimento. Por isso que nós incentivamos você a fazer matrícula. Quem sabe hoje no final do culto você vai lá fazer tua matrícula, se você ainda não fez. Por que isso? Porque nós temos a expectativa que aqueles que são discípulos da nossa igreja tenham uma base sólida, bíblica, nessa formação, para que eles possam fazer discípulos, que façam discípulos. Quando você pensa em alguém que congrega em nossa igreja, nós temos algumas expectativas com relação a essa pessoa. Nós esperamos que quem congrega aqui participe do CFI, do Centro de Formação Integral. Por quê? Porque você recebeu o básico do que nós cremos, porque cremos, como cremos. Nós temos uma expectativa de que você esteja envolvido em um pequeno grupo. Por quê? Porque ali você vai ser abençoado, você vai abençoar, você vai ter comunidade menor, você vai ter oportunidade de evangelizar, de fazer discípulos através daquele pequeno grupo. Nós esperamos que você tenha um relacionamento discipular com alguém e que você participe regularmente de pelo menos um culto dominical, como vocês estão fazendo. A nossa sociedade secularizada transformou o domingo em um dia qualquer. E hoje nós temos pessoas que trabalham de escala no domingo. Hoje nós temos muitas coisas que acontecem no domingo e que tiram do domingo aquele sentimento de um dia especial. Eu dei aula no mestrado essa semana, muito interessante. No mestrado da Faculdade Batista, nós temos 2 alunos adventistas. Adivinha qual foi o pedido que eles fizeram? Sexta-noite tinha aula do mestrado, sábado de manhã e de tarde tinha aula do mestrado. O que eles fizeram? Eles entraram com um pedido, junto à direção da faculdade, para serem dispensados dessas aulas. Eles têm um conceito do sábado que é legalista, que é veterotestamentário. Mas eles têm um conceito do dia do Senhor que nós tínhamos, perdemos e estamos sofrendo as consequências disso. Como nós não somos legalistas e não cremos que guardar o domingo salva, nós avacalhamos com o nosso dia do Senhor. Qualquer churrasco de amigo é razão para não ir. E agora tem até pequeno grupo fazendo churrasco no domingo, na hora do culto. Na realidade, o que esse pequeno grupo está dizendo? Que encontrar a comunidade maior até pode ser bacana, mas não é principal, não é importante na nossa vida. O dia do Senhor, o povo de Deus se reúne como povo do Senhor e adora o Senhor. Sabe por que começou a ser no domingo? Qual foi o dia da semana que Jesus ressuscitou? Domingo. Nós nos reunimos no domingo para dizer Jesus ressuscitou e nós cremos nisso, celebramos isso na ceia. Mas na nossa sociedade secularizada, o domingo tem sido utilizado como um dia qualquer e nós temos perdido aquele sentimento de que domingo é o dia do Senhor. Eu não quero que a gente volte o pêndulo para aquele extremo, no tempo da minha avó, em que ela cozinhava no sábado, porque domingo não podia cozinhar, não podia ler jornal no domingo, porque era o dia do Senhor, só podia ler a Bíblia, não podia ligar o rádio, porque o rádio era desse mundo, então não podia ligar o rádio no domingo. Eu não estou dizendo que nós voltarmos para esse legalismo, mas eu estou dizendo para nós voltarmos para o princípio bíblico de separarmos um dia para descansar, para adorar, para refletir nas verdades eternas da vida. Você com facilidade joga o domingo para lá, joga o culto ao Senhor para lá? Eu queria que você repensasse. Porque no que Jesus ensinou, Ele nos ensina a caminhar em comunidade, como povo de Deus. Se você não participa de um culto como esse, você não tem ideia do povo de Deus a que você pertence. E o culto das 9 estava quase tão cheio quanto esse.
E ainda tem um culto das 18h30. Povo de Deus, celebrando a fé juntos, adorando a Deus. Isso faz parte do ensinar a obedecer todas as coisas. Você decide discipular pessoas, ensinando a obedecer a Jesus? Sabe, existe um outro texto muito especial, que fala praticamente a mesma coisa, só que acrescenta alguns outros termos e conceitos que complementam esse, e que é muito legal, porque fala da oportunidade de arrependimento e perdão de uma forma muito clara. Eu queria que a gente visse um vídeo para a gente fazer a leitura desse texto. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Nós podemos dizer que esse é a segunda grande comissão deixada por Jesus. E ele o texto começa com o registro de que a mente das pessoas que estavam ouvindo o Mestre foi aberta. E eles puderam entender as Escrituras. Quantas vezes eu já conversei com pessoas recém-convertidas e que dizem: pastor, eu li a Bíblia antes de me converter, mas eu não entendia. Era tão confuso, depois que eu me converti parece que é fácil de entender. Quem já teve essa experiência aqui? Olha lá. Comigo aconteceu quando eu acertei minha vida com Deus aos 19 anos. Eu voltei para a mesma casa, para o mesmo trabalho, para a mesma faculdade, e eu li a mesma Bíblia, só que agora não era para os coríntios que Paulo estava escrevendo, mas Paulo estava escrevendo alguma coisa para o Roberto. O Espírito Santo abre o nosso entendimento quando nós lemos a Bíblia com essa disposição de ver a vida, ver os outros como Deus vê. O Espírito Santo nos abre o entendimento para que a palavra possa ser aplicada. E ele faz menção da profecia cumprida, a profecia da ressurreição. Eles estavam vendo o Cristo ressurreto, cheios de medo. Você não ia ficar assustado? Já imaginou se Jesus no corpo glorificado aparecesse agora e sentasse do seu lado? Qual seria a sua reação? O que você ia fazer? Fala para a pessoa do lado aí, o que você ia fazer se Jesus sentasse na cadeira aí do seu lado? Com o corpo glorificado e mostrasse o buraco na mão. O que você ia fazer? Eles estavam assustados, e ele teve que voltar e dizer: queridos, isso que está acontecendo não foi qualquer coisa, não. Deus já havia planejado há muito tempo atrás, e já havia falado pelos profetas, que um dia eu seria ressurreto. Foi por isso que os primeiros cristãos decidiram, quando eles pararam aquele período de se encontrar todos os dias, eles escolheram o domingo.
E eles moravam numa sociedade em que domingo não era feriado. Era uma sociedade tão secularizada quanto a nossa. Escravo trabalhava o dia inteiro. Quem era comerciante trabalhava o dia inteiro. E 7 dias por semana, não tinha férias, não tinha essas coisas que nós temos hoje. A vida não era tão sofisticada como a nossa. Mas eles escolheram, se vai ser num dia da semana, será no dia da ressurreição do Senhor. O texto continua falando sobre a necessidade de pregar arrependimento e perdão de pecados, e pregar isso a todos os povos. Sabe por quê? O nosso Deus é o Deus da oportunidade. É o Deus que está sempre disposto a dar um novo começo. A questão é se você está disposto a deixar que Deus te dê uma nova oportunidade para viver uma vida cristã diferente, uma vida cristã ainda mais cheia de realização, uma vida cristã frutífera, onde você faz discípulos e você vai investir na vida desses discípulos de tal maneira que eles vão fazer discípulos, e eles vão fazer discípulos que vão fazer discípulos. Esse é o projeto de Deus para a sua vida. E onde começaria isso? Em Jerusalém. Nós somos testemunhas para a cidade onde nós estamos. E Jesus aqui destaca Jerusalém como o lugar onde eles tinham que começar, e foi ali que começou a obra cristã. Eu vou compartilhar um vídeo aqui, pastor Márcio está de férias, por isso que eu vou compartilhar esse vídeo aqui. Vocês não se assustem. Mas é um vídeo de muitos anos atrás, que nossa igreja estava no Parque Bacaxeri, fazendo o quê? Discípulos. Fazendo o quê? Dando evidências do amor de Deus, de várias maneiras, para as pessoas que estavam passando pelo parque. Dê uma olhadinha no vídeo e veja a sua igreja, alguns anos atrás, como ela já estava atuando. Eu acho que o desafio que a igreja tem hoje, que é fundamental, é o desafio de ir até a comunidade. Quando a gente vem num parque como o Parque Bacaxeri, você encontra aqui 1.500 pessoas que passam aqui à tarde circulando, e pessoas que precisam ser atendidas na sua necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de relacionamento com Deus, a necessidade espiritual. Então, tá com toda essa moçada, tá com os jovens, com os adolescentes, a igreja presente aqui, falando do amor de Jesus, mostrando aquilo que eles estão vivendo, essa realidade. Acho que isso que é o grande lance do Vejo Mãos e de todos os projetos, Linha da Vida, Água da Vida, e tudo que a gente tem envolvido, trabalhando com as crianças, trabalhando com a divulgação da Palavra de Deus, entregando o nosso jornal, que é com certeza a comunicação que nós temos mais presente, de levando tantas bênçãos na vida das famílias da nossa cidade, da nossa sociedade. O Márcio estava mocinho, né? Vocês podem dizer que vocês viram ele mocinho agora. Mas veja, o interessante nesse processo é que naquele tempo nós estávamos indo no parque, mas ano passado vários pequenos grupos fizeram o quê? Serenata de Natal. E nós fomos nas casas, nós fomos nas ruas, falando do amor de Deus, dando evidência do poder de Deus, entregando uma Bíblia para as pessoas. Tantos outros projetos nós temos feito, mas o ir a Jerusalém é se espalhar pela região onde você está. No nosso caso aqui é Curitiba e região metropolitana, e chegar lá com a mensagem de esperança, com a mensagem do poder de Deus para transformar a vida, transformar histórias. A questão é se você decide se envolver com esse plano de Deus, e se você está disposto a ser resposta para a sua cidade, para a região metropolitana, resposta de Deus.
se você decide ver a região metropolitana como Deus vê, como uma região cheia de pessoas que buscam a salvação que é em Cristo, buscam esperança, buscam a certeza do amor de Deus. Existe um terceiro texto que pode ser até considerado uma terceira grande comissão. Lá em Atos 1:8, vamos ler juntos? O poder do Espírito se revela nesse texto de uma maneira muito interessante. Vamos ler juntos? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Porque testemunhar é dar evidência do poder de Deus na minha vida. É fácil eu entender que eu posso sair e dando evidência, espalhando, contando o que Deus está fazendo por mim. É só isso. É o Espírito Santo que nos capacita, ele capacita os discípulos para essa obra, mas sabe o interessante? É que muitas vezes nós achamos que nós temos que convencer a pessoa. Eu quero, em nome de Jesus, libertar você dessa escravidão. Você não tem que convencer ninguém. Você não tem que ganhar nem a discussão. Você pode dizer, olha, eu não tenho resposta para isso não, mas uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. O dia que eu entendi que eu não tinha que argumentar com todo mundo e ganhar a discussão e convencer a pessoa, gente, isso me tirou um peso das costas. Absurdo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Bate no ombro da pessoa do lado e diz, fica tranquilo. Espírito Santo que vai fazer a obra. O que você tem que fazer? Dar evidência do poder de Deus. Você tem que contar o que Deus tem feito. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande nisso. Porque o tipo de vida cristã que elas vivem, elas não têm muita história para contar. Porque elas não têm resposta de oração, elas não experimentaram cura de uma emoção, não encontraram paz no meio da ansiedade, não, passaram com uma ansiedade absurda no meio de um problema e não conseguiram encontrar paz e lançar sobre ele toda a ansiedade. São pessoas que, apesar de terem sido salvas por Jesus, por deficiência no discipulado cristão, elas não têm histórias para contar. Eu queria desafiar você a hoje fazer um compromisso com Deus, para ter histórias de resposta de oração. E quem sabe você precisa começar a anotar a oração e a resposta quando veio, para você se lembrar. Porque muitos de nós temos as histórias para contar, mas não nos esquecemos. E as pessoas precisam ouvir isso. Quando você está agoniado lá no trabalho, passando por uma dificuldade, você faz o quê? Você ora a Deus. Você já teve uma situação em que você orou e veio uma resposta? Conte isso para o seu colega do trabalho. E diga como isso aquece o teu coração, saber que Deus está presente na sua vida profissional. Você estava acordado à noite, preocupado com um filho, uma filha que não chegava? E você dobrou os joelhos ao lado da cama, entregou aquele filho, aquela filha nas mãos de Deus, pediu que Deus o cobrisse com o seu poder, que Deus colocasse os anjos ao redor, e você fez aquela oração de entrega que pai e mãe faz. E naquele momento você sentiu paz, deitou e dormiu. Faz favor, conte isso para aquela sua amiga, para aquele seu amigo, que não sabe e passa a noite inteira acordado esperando o filho chegar agoniado. E quando o filho ou a filha chega, levanta e faz um escândalo. Ah, como as pessoas precisam ouvir que Deus está vivo e ativo no planeta Terra. Elas vão ouvir isso de você. Que Deus está vivo. Se elas querem acreditar ou não, trabalho do Espírito Santo na vida delas. Esse senhor muito querido, muito simpático, com quem eu conversei no voo, não fez decisão ao lado de Cristo. Nem demonstrou interesse. A minha oração quando eu saí daquele voo, e de vez em quando eu lembro dele, eu digo, Deus, traz mais alguém perto dele. Mas sabe, quando eu faço essa oração,
eu tenho certeza que eu estou me unindo ao coração de Deus. Porque qual é o desejo do coração de Deus? Que Ele um dia conheça do seu perdão e do seu amor, não é isso? Foi por isso que Deus me colocou sentado do lado dele, num avião com quase 200 assentos. Deus tinha um propósito. Aquele vizinho, Deus tem um propósito. Aquele colega no trabalho, Deus tem um propósito. Aquele parente, Deus tem um propósito. Você pode abaixar sua cabeça? Deus colocou alguns desafios que eu deveria trazer para você. O primeiro é: eu decido fazer parte do plano de Deus, do propósito de Deus, que é fazer discípulos. Você decide fazer isso? Você vai ter um discípulo e vai começar a investir na vida de alguém? Eu decido discipular pessoas, ensinando-as a obedecer a Jesus. Eu decido ir a todos os povos, fazer missões, como Jesus ensinou. Isso pode ser numa viagem missionária, ou pode ser sendo chamado para ser um missionário. Eu declaro Jesus como meu Senhor e Salvador, porque eu quero ter esse propósito na vida. Eu quero ser discípulo de Jesus. Deus falou ao seu coração? Eu quero convidar você a se colocar de joelhos onde você está. E com esse gesto você vai estar dizendo: eu assumo um compromisso com Deus, de que eu vou fazer discípulos, que eu vou investir na vida de pessoas, eu vou dar evidência do poder de Deus para aqueles que estarão perto de mim. Eu assumo um compromisso com Deus de que eu vou fazer isso. Onde você está? Coloque-se de joelhos. Uma decisão sua com o Senhor. Momento especial. Diga ao Senhor da sua decisão. Você consegue lembrar algumas pessoas específicas que o Espírito já trouxe à sua mente? Coloque essas pessoas no altar do Senhor agora. Diga a Deus: me ajude a dar evidência do teu poder na minha vida, para que essas pessoas experimentem teu amor. Pai, de joelhos nós estamos, reconhecendo que precisamos do Senhor, que amamos ao Senhor. E ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, que cada irmão e irmã que está de joelhos experimente o poder do Senhor capacitando-os para dar evidência da ação do Senhor nas suas vidas. Ó Deus bendito, nós pedimos em nome de Jesus que toda barreira, toda dificuldade seja derrubada. Essas pessoas que foram colocadas no teu altar agora, Deus, que ao ouvir sobre o que o Senhor tem feito, elas sejam tocadas, Senhor. Que essa semente germine, dê frutos, e nós tenhamos alegria de vê-los tornando-se discípulos e eles mesmos serem pessoas que façam discípulos, Senhor. Ó Deus amado, abençoa cada irmão, cada irmã. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém.